Bom, pessoal, a gente vai falar sobre otimização de consultas executadas na ferramenta BigQuery do GCP, da plataforma de cloud da Google. Eu acredito que o principal recurso que a gente tem no ganho de performance e na redução de custo se dá através da conscientização de que novas ferramentas exigem novas práticas. Sabemos o quanto a gente fica enraizado com determinadas práticas e hábitos provenientes do uso de ferramentas e bancos de dados transacionais que a gente estava muito habituado, e esquecemos de que o BigQuery foi desenvolvido com outro propósito, com uma outra finalidade, que para isso a gente precisa compreender qual é essa finalidade para então começar a adotar as novas práticas que ele exige. Legal? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando escutar o nome BigQuery é que ele funciona sempre considerando o fator custo e performance. Ele trabalha dessa forma. São duas variáveis extremamente importantes na execução de qualquer consulta, de qualquer job que a gente realiza através do BigQuery. Para você ter uma ideia, hoje o custo de armazenamento no BigQuery, no GCP, está na faixa de 2 centavos por giga. Esse valor é super baixo, né? Tá cada vez reduzindo mais. Armazenamento já não é um problema há algum tempo, haja vista que um pendrive hoje carrega praticamente nossa vida inteira ali dentro. Antigamente isso custava caro, né? Mas processamento ainda é algo que é caro, tá? A gente ainda tem dificuldade de processar com altíssima potência por um custo irrisório. Mas a gente tem evoluído nesse sentido. O mercado tem evoluído bastante nesse sentido. Eu creio que o custo vai reduzir cada dia mais, inclusive com a aplicação de algoritmos de inteligência artificial e coisas do tipo. Tá? Sempre que você pensar no BigQuery, lembra que todo o custo para a execução de uma consulta se faz através do número de bytes processados. Não importa quanto tempo vai durar, não importa quão grande ou pequena essa consulta vai ser. O que importa é que no momento que você executar, a quantidade de bytes que forem processados é o que vai corresponder ao que vai definir quanto ela vai custar para a Google e para você, ok? Então, assim, como que você obtém um melhor resultado de desempenho e de menor custo? Se você reduzir os esforços que o BigQuery precisa realizar. Se ele realiza menos esforço, ele te cobra menos. Se custa menos para ele, custa menos para você. Tenha isso em mente. Eu vou começar falando sobre as cláusulas limitware e eu até coloco aqui, cuidado que nem tudo é o que parece. Tá? A gente está acostumado com bancos de dados transacionais, o uso de cláusulas como top 100, top 1000, e esses bancos transacionais funcionavam, a forma como eles renderizavam essas tabelas era através de linhas, não como o BigQuery funciona, que é através de colunas. A gente vai falar bastante sobre isso no decorrer desses slides. Mas quando você aplica, por exemplo, uma cláusula limit where, o que muita gente não sabe, né, é que você não está impedindo que a leitura dessa tabela ocorra totalmente. Ou seja, o famoso full scan que os DBAs tanto temiam e ainda temem bastante, eles não são evitados através do uso dessas cláusulas. O que se pode fazer, e vou dar exemplos aqui de como fazer isso,
gerando consultas, materializando o resultado dessas consultas em tabelas temporárias ou permanentes, dependendo da sua necessidade de negócio, para que depois, quando você for consumi-las novamente, aí sim você vai estar evitando o full scan. Tá? Aqui eu mostro como que um limite de 3 registros, tá? Um de 30 ou um de 30 mil ou 300 mil corresponde ao mesmo número de kbytes. Ou se você fizer um where com 3 registros, aqui as 3 primeiras linhas, o mesmo número de kbytes. Ou seja, não importa qual o limite que você definiu, não importa qual where que você definiu. Para a primeira execução dessa tabela, dessa consulta, que vai ser consumida através de uma tabela, vai ocorrer o full scan nessa tabela. Por isso que, sempre que você for realizar um select mais de uma vez numa determinada tabela, utilizando determinados critérios de busca e de limitação de registro, que você possa vir precisar por uma regra de negócio, o que a gente sempre recomenda? Aplicar uma regra comum em um único select, tá? Materializar essa que eu acabei de falar, materializar esse resultado numa tabela temporária ou permanente, então ficar consumindo o resultado armazenado nessa tabela e não executando novamente um select na tabela principal, original que você tinha. Por quê? Quando você fez o primeiro select, ele fez um full scan. Se você aplicou regras de where e de limit nesse primeiro select e materializou esse resultado numa tabela intermediária, quando você lê os resultados dessa tabela intermediária, aplicando novas regras que forem necessárias, elas vão ser computadas em cima da tabela temporária ou permanente que você criou e materializou, e não na tabela original. Então, o full scan que você executa, ele vai reduzindo de tamanho, de acordo com as regras que você executou. Então, materializar o resultado de um determinado select, quando se usa where e limit, caso você consulte este select, caso você faça uso do resultado deste select mais de uma vez, recomenda-se a criação de uma tabela materializada, permanente ou temporária, para consumir estes dados. Beleza? Aqui eu falo mais um pouco sobre a utilidade de combinar o limit com o ordered by, mas eu acho que a gente pode, nesse momento, deixar isso de lado, porque eu vou falar um pouco mais à frente sobre o ordered by. Beleza? Bom, um pouco a ver, na verdade muito a ver com o que tínhamos falado anteriormente, a cláusula with é o que nos possibilita, o que nos ajuda a trabalhar com selects intermediários, com subselects. Eu acho, inclusive, apoio bastante o uso do with, acho que é super útil no que diz respeito à legibilidade do código, à clareza do código. Então, eu sou apoiador do uso dela, mas acho que tem que usar com consciência. Aliás, tudo que a gente faz no BigQuery, por ter uma cobrança instantânea, né, das nossas práticas, é necessário ter essa conscientização a todo tempo. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o with, como que combinado com o caso de where e limit pode ser muito útil. Tá? Eu até falo aqui, sob o ponto de vista de sintaxe e organização do código, elas são extremamente úteis. Mas, que fique claro, quando você utiliza um with, coloca o select lá dentro, ele não está materializando esse resultado. A única forma de você materializar um resultado é através da criação de uma tabela temporária ou permanente e não através da utilização de um with. Ok? Então, eu escrevo aqui, para cada requisição de um resultado with, há uma nova execução de todo o código contido nele, ou seja, de todo o select que está lá. Então, aquele full scan que existe naquela tabela que você está consultando através daquele with, vai ocorrer toda vez que você chamar ele. Toda vez que você apontar o with para um from sucessivo, ele vai consultar de novo o que tinha nesse with, ok? Então, qual que é a dica que a gente dá? Tá? E já falei bastante, e aqui eu estou falando novamente. Materializar o resultado with em uma tabela intermediária, temporária, onde
você possa consumir esses dados posteriormente, já com aplicação de determinados filtros e restrições. Tá? É o que eu falei bastante já algumas vezes, estou falando de novo agora, eu vou falar sempre isso. Tá? E mais uma dica que eu dou aqui. Se for utilizar o with como um fornecedor de valores estáticos, como se fosse uma variável, se não for utilizar scripts, né, que ainda está na versão beta e nem sempre a gente faz uso de script para execução de uma query, eu sugiro que faça o uso de uma matriz através do uso do array e depois uma nest para você fazer o processo inverso dela. Tá? Então você dá por exemplo, with my var as, aí você vai colocar select, abre colchete 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha colchete e vai definir isso. A partir do momento que você fez isso, você já tem uma matriz. Tá? E aí como você consome essa matriz depois? Através do unnest num select consumindo esse with mais à frente. Depois vocês podem buscar alguns códigos que mostram isso, tá? Mas é isso que eu sugiro, essa prática que eu sugiro utilizar, ao invés de colocar select 1, union all, select 2, union all, select 3, union all. BigQuery foi feito para utilizar-se com matrizes em tabelas. Ele é feito para isso. Ele foi desenvolvido, ele foi desenhado para isso. Então, a gente tem que utilizar. Tá? Aqui eu dou exemplo de um código não otimizado e um otimizado, tá? Ambos utilizando cláusulas with, tá? Quer dizer, o não otimizado utilizando with e o otimizado sem necessidade do uso de with. Poderia utilizar dependendo da regra de negócio, isso é relativo. Não sei se eu já falei, mas reiterando, a regra de negócio deve sobressair sempre em relação a todo o restante. É primeiro a regra, depois as boas práticas de performance e custo. Não adianta você aplicar a melhor prática de custo e de performance se não conseguir atender uma regra de negócio. Você vai estar entregando um resultado que não é o que as pessoas para quem você está entregando esses dados estão esperando. Né? Então não adianta nada. Então olha só o que eu fiz aqui. Olha, por exemplo, aqui primeiro eu fiz um with, tá? 0, depois vem 1, depois vem o 2, é até uma prática que eu recomendo. Eu uso o underline aqui para você, como uma boa prática também, acho que fica fácil de você entender depois esses valores, para chamá-los. Então aqui eu crio um campo calculado, tá vendo? Utilizando o safe, que eu recomendo muito o uso do safe para dar resiliência nas suas consultas, uma vez que se der problema numa função, ele não retorna erro e sim nulo, tá? Então utilizando o safe substring, aí eu pego o que aqui? Esse campo, 3 posições dele, tá? É um campo calculado. Depois eu crio WM1, tá? Que é um novo with, e aí eu consumo de quem? Do 0. E estou pegando quem aqui? Estou colocando o que de critério? Uma regra aqui, ó, WMU, dentro desse código Series ID que eu criei aqui como campo calculado. Depois eu adiciono uma outra condição, que é para o ano. Então eu consumo de quem? Do WM1, que é esse cara aqui, que consome do 0. Depois eu vou para o 2, para o 3, né? E aí eu coloco mais uma regra nesse Service Title, né? E põe um like de Healthcare aqui, ó, tá vendo? E depois aplica um limite. E o 3 está consumindo do 2, que está consumindo do 1, que está consumindo do 0. Né? 2 do 1, do 0, do 2 consome, 3 consome do 2, consome do 1, consome do 0. Cada vez que eu estou executando, por exemplo, que eu estou chamando esse 3 aqui, ó, tá? O que ele faz? Ele chama o 2, ele vai seguir esse encadeamento que eu acabei de mostrar. Então, esse cara aqui, ó, ele está sendo executado 5 vezes. Uma aqui, 2, 3, 4, 5, que é quando ele foi executado por si só. Tá? Então, você está fazendo um full scan, tá? Calculando esse campo nesta tabela 5 vezes para chegar neste resultado. Essa não é uma boa prática para o uso de with e nem para o uso do BigQuery. Qual seria a boa prática nesse momento? Considerar quais são as regras
os critérios necessários que são em comum, que podem ser executados concomitantemente, ou seja, juntos, né? Então, por exemplo, esse cara pode ser combinado junto com esse, ó. Eu não preciso filtrar, porque aqui filtrei esse aqui, não fiz nenhuma aplicação de limite, mais nada. Depois filtrei o ano. Eles poderiam estar juntos, concorda? Não tem por que eles não estarem juntos. E esse outro cara aqui, ó, calculando o campo, fazendo o campo calculado sem nenhuma regra de where. Por que não poderia estar junto com essa regra ou junto com essa outra regra? Nada impede. Eles deveriam estar juntos. E se eles estivessem, você executaria um full scan uma única vez. E depois consumiria o resultado desse full scan, que seria mais limitado, mais filtrado, outras vezes para o consumo de um determinado dashboard que consumiria essa consulta centenas, milhares de vezes. Tá? Então aí, qual seria o código otimizado? Você faz um único select aqui, cria o campo calculado, busca esses dados dessa tabela, que é a tabela original, aplica todos os filtros que podem ser aplicados em conjunto, tá? E faz o que? Materializa esse resultado em uma tabela temporária ou permanente, dependendo da sua necessidade. Utilização do temp é limitada em consulta, só para script que você consegue usar o temp. Mas existe uma opção aqui, ó, de expiração que você pode criar e a tabela vai expirar num determinado período, tá? Caso ela tenha necessidade de ser temporária. Se for permanente, você tira essa opção e está tudo certo. Então, uma vez que você reuniu esses critérios de select em um só, ó, aqui tem um que é o 2018, 2 que é o healthcare e 3 que é o campo calculado. Tá aqui, ó, 1, 2 e 3. Essas 3 aqui, ó, tá? Na verdade, 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Virou uma. Tá vendo? Ó? Virou uma aqui, ó. Só o limite que eu não apliquei lá, porque o limite tem que ocorrer depois, senão o nosso resultado não seria o mesmo. Tá? Tem que ficar atento com isso. Lembra da regra de negócio. Ela tem que prevalecer. Tá? E aí eu faço um select. Aqui eu estou usando um asterisco. Por que eu estou usando um asterisco? Porque eu tenho certeza quais vão ser os campos que vão ser retornados por essa tabela. Tá? Não é recomendado o uso de asterisco. A gente vai falar bastante sobre isso, mas quando você tem certeza do que você está consumindo, e isso vai ser uma praticidade na escrita do código, você pode fazer uso disso também. Importância é que você tenha isso consciente, tá bom? E aí eu faço um limite de 1000 e pronto, ele vai me trazer o resultado igual, com a diferença de que vai ser 25% mais rápido, tá? Ou seja, um ganho de performance. Falar agora um pouco sobre o uso das cláusulas where e having. A gente está habituado, de novo, um vício de banco de dados transacionais, a fazer o uso da cláusula having para agregações. Muitas das vezes, dependendo da agregação e da forma como você está escrevendo a sua consulta, você consegue utilizar a cláusula where ao invés de utilizar a cláusula having como filtro, como critério condicional de filtro. Tá? Por que se recomenda o uso da cláusula where à cláusula having? Porque existem uma ordem em que a aplicação destas cláusulas ocorrem internamente pelo BigQuery. Por via de regra, como ele funciona? Primeiro vai rolar o full scan. Depois ele vai começar a aplicar algumas regras, algumas cláusulas. Como ele funciona hoje? Primeiro ele aplica o where, depois ele aplica o having, depois vem o limit e por fim, que não está aqui, mas eu vou falar mais à frente, vem o order by. Tá? Isso sempre vai ocorrer nesta ordem. E uma das premissas de uso do BigQuery é de que quanto mais você filtra o seu resultado, melhor vai ser a sua performance, porque vai ter um conjunto de dados menor e menor será o seu custo. Então, quando você executa o where, você está realizando um filtro que ocorreria anteriormente ao filtro que ocorre através do having. Por isso é preferível que se use where ao having quando é possível. Nem sempre é possível, dependendo da consulta que se faz.
ok? Até escrevo aqui, ó. Quando possível, permite obter o mesmo resultado numa agregação, porém utilizando o having será mais demorado, tá? Eu não consegui simular nada que mostrasse que fosse mais custoso também, mas vai ser mais demorado. E performance é algo que a gente precisa considerar sempre. Eu falei no início, falando novamente, sempre quando pensar em BigQuery, pense em performance e custo, sempre em conjunto. Essas duas variáveis precisam estar juntas durante todo o trabalho que vocês estiverem fazendo com BigQuery, tá? Aqui está o que eu falei sobre os filtros. Quanto antes, melhor. Quanto antes você aplicar filtros dentro do resultado que você vai utilizar no finalmente, melhor. Tá bom? Porque você reduz o seu conjunto de dados. Aí agora aqui vem uma super dica, hein? A gente está super acostumado a utilizar, quando a gente coloca um where, para aplicar uma regra de string, por exemplo, para uma condição de string, a gente coloca um lower ou um upper para fazer essa condição, né? Para colocar um igual. Então, lower campo nome, né? Coluna nome, for igual a lower o nome que você quer, por exemplo. E aí, então, ele vai processar isso. Mas existe um detalhe super importante. Tanto a função upper quanto lower, elas trabalham em nível de byte. Quando você está interpretando uma string, essa string está em nível de Unicode, que no BigQuery é o UTF-8. Então, quando você aplica essas funções para transformar uma string em maiúsculo ou minúsculo, primeiro ela precisa interpretar de Unicode para byte e depois ela vai fazer ela vai conseguir funcionar, tá? Mas existe uma sacada para resolver isso. A gente pode utilizar um regex match ou contains, que trabalha em nível de Unicode, não em nível de byte, que já é o nível em que as strings estão. Então é super recomendada essa prática e vai te dar um ganho de desempenho muito bom, principalmente quando você fala de um conjunto de registros grande. Tá? Aqui vem um exemplo de código não otimizado e otimizado, seguindo essas regras. Tá? Então aqui eu utilizo as mesmas regras de retorno, ó, valor, ano, né? Um valor, um ano e um count aqui chamando de quantidade, nesta tabela, é a mesma consulta. Só que em uma eu estou aplicando o having, na outra eu estou aplicando o where. Tá? Perceba que quando eu estou escrevendo where nessa consulta, eu utilizo esse regex contains. O que seria esse regex contains? A mesma coisa que esse lower, like esse cara aqui em minúsculo. A gente utiliza essa regra que é o case insensitive, que ele vai fazer o quê? Desconsiderar se está maiúsculo ou minúsculo. Tá? Então você aplica esse regex contains, joga o que você quer buscar, que no caso é o A, aqui que eu estou buscando, tá? E coloquei o valor dentro do intervalo que eu quero e rodo esse cara aqui. Tá? Então eu estou usando o having e lower, o outro eu estou utilizando o where e o regex contains. Poderia ser o regex match se você fosse usar um igual e não um like, tá? Se não fosse um like. Tá? E para vocês terem uma ideia, olha o que acontece, 28% mais performance, mais performática, só por conta da aplicação dessas regras. Você imagina a sua vida com quase 30% de mais performance, o tanto de coisa que você não faria melhor, não é verdade? Falar agora um pouco sobre Wildcard Tables, que são as tabelas coringas. Não sei se vocês todos já escutaram falar, já ouviram alguma coisa no BigQuery disso. É uma funcionalidade dele muito legal, cara, interessantíssimo, eu gosto bastante. Procuro sempre fazer o uso dessa prática sempre que possível, porque depende de como os dados estão arquitetados nas tabelas, depende de como os times de dados das empresas aí trabalharam nesse sentido, mas sempre que é possível utilizar práticas de wildcard tables e de tabelas particionadas, vai gerar ganho muito substancial.
em custo e performance. Nesse caso eu vou mostrar que custo entra bastante também, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, tanto uma tabela particionada quanto uma tabela seguindo a regra de tabela coringa de Wildcard Tables, para ambos os casos, a metodologia ela é mais ou menos, ela é muito parecida, tá? A diferença é que uma tabela particionada, tá? Ela é virtualmente dividida, tá? Em partes, tá? Virtualmente dividida em partes, onde cada uma dessas partes vai receber um conjunto de dados que corresponda ao critério adotado para essa parte, ao critério criado para essa parte. Enquanto uma tabela wildcard, a tabela coringa, por exemplo, ela na verdade corresponde a uma partição, tá? Porém física. Você tem várias tabelas mesmo, fisicamente falando, tá? Com nomes diferentes que vão aparecer no dataset ali com nomes diferentes e que vão poder ser consumidas como se fossem partições. Então, deixa eu dar um exemplo. Hoje o particionamento de tabelas ele pode ocorrer tanto por tempo de ingestão, tá? Ou seja, conforme você vai inserindo os dados, ele vai gravar para você pseudocolunas, eles chamam de pseudocolunas, chamadas de partition date, que só vem a data, ou partition time, que é a data e hora, que é um timestamp. Ou então você pode criar uma coluna de data e adotar ela como a regra de particionamento. Então, você pode particionar uma tabela por data, seja ela por uma coluna ou por tempo de ingestão, que aí seriam através do uso dessas... Você teria essas colunas, essas pseudocolunas para consumir esses dados, tá? Porque foi em tempo de ingestão, então você não sabe, não teria coluna ali, data e hora que você inseriu o dado. Você pode criar, mas não precisa. Então você pode fazer por data, né? Ou você pode agora, o Google já liberou também, já está na versão beta, o particionamento por números inteiros. Mas funciona diferente uma partição da outra, tá? É importante você entender essa diferença. O particionamento por data, quando você define, por exemplo, particionamento por data e define a coluna data da transação como sendo a coluna particionada, o que você está fazendo? O que o Google faz internamente? É como se ele dividisse essa tabela, tá? Em, sei lá, X partes, e cada parte dessa vai corresponder a um dia, tá? Ou seja, uma data específica. Não existe uma partição para 2 dias. Um dia vai estar em uma parte daquela tabela, virtualmente falando, tá? O que ocorre? Sempre que você fizer uma ingestão de dados com aquela data, com uma determinada data, por exemplo, 10/10/2020. O que ele vai fazer? Ele vai procurar a parte 10/10/2020 dentro daquela partição virtual que ele criou internamente, vai pegar esse registro, ou um conjunto de registros que tenha esta data, e vai jogar esses registros nesta partição. É isso que ele faz quando você trabalha com data. A partição é a data propriamente dita, tá? Diferentemente, a partição por número inteiro, ela é criada informando, você tem que informar isso. Qual vai ser o número inicial, qual vai ser o número final e qual vai ser o intervalo, tá? De cada partição. Então, por exemplo, se uma tabela que vai de 0 a 100 registros, por exemplo, gera 100 entradas, e um particionamento com intervalo de 10, tá? Ela vai ser dividida, por exemplo, em 10 vezes, tá? Um intervalo de 10, porque se você fizer 10 vezes 10, você vai ter o quê? 100, que é o conjunto completo de entradas que ela teria. Ficou claro? Então, assim, para criar um particionamento de número, é preciso ter claro qual é a maneira como você quer particionar esses dados, a maneira como você quer que o Google particione esses dados. Ele não vai fazer isso para você sozinho, porque diferente da data, cada partição corresponde à data propriamente dita. No caso do número, por exemplo, a partição 0
de uma tabela de 100 registros que vai com particionamento de 0 a 100 em intervalo de 10, a partição 0 vai corresponder a quem? Aos 10 primeiros registros, ao registro que vai de 0 a 9. Ficou claro? Então, se você for fazer uma ingestão nesta partição, você tem que falar, Google, insira para mim esses dados na partição 0, para ele saber qual é a partição. No caso da data, você está falando, Google, insira para mim estes dados na data X. E ele sabe já qual é essa data e vai inserir naquela parte. Ok? Então, o conceito de particionamento de tabela é esse. Agora, qual que é o conceito de tabelas de wildcard tables? Tá? As wildcard tables, como eu disse anteriormente, é esse próprio particionamento que eu comentei agora, mas de forma física, ou seja, existem mesmo essas tabelas criadas, né? Por exemplo, vendas varejo ano 2010, vendas varejo ano 2011, vendas varejo 2012, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. É uma mesma tabela, com a mesma estrutura, ou pelo menos deveria ter a mesma estrutura, se não tiver a mesma estrutura de colunas, que não necessariamente precisa ser na mesma ordem, mas tem que ter o mesmo nome, e o ideal é que seja na mesma ordem, seguindo uma boa prática, e tipos de dados. E tendo essa estrutura, você vai conseguir entender essas tabelas como partes. Tá? Então, por exemplo, assim, você criou uma tabela, nesse caso, vendas cliente 2010, vendas cliente 2011, e por aí vai. Para cada uma dessas partições, você está inserindo quem aí dentro? As vendas correspondentes àquele ano, concorda? Então, pronto, você está administrando essa partição. Você está administrando que na tabela de 2010 só pode entrar venda de 2010. Beleza? É um particionamento, porém controlado e gerenciado por você e não pelo Google, pelo BigQuery, tá? Quais são as recomendações? Eu vou mostrar um pouco isso no código quando estiver lá, mas quais são as recomendações? Quando você faz o uso de wildcard tables, você consegue unir essas tabelas, ou seja, as vendas de 2010, 11, 12, 13, 14 até 2020, sem que você tenha que fazer o uso de Union All. Ao invés disso, você pode utilizar o quê? O asterisco. No momento em que o nome começa a ser diferente. Então, venda clientes 2010, 2011, 12. Por exemplo, você teria vendas, underline clientes, underline, viria o ano. Quando chegar esse underline, você vai colocar o quê? Um asterisco. Pronto. Quando você pôs esse asterisco, ele vai fazer um from em quem? Em todo mundo, tá? Que tá daquele underline para frente. Então, se você tem vendas até 2020, vai de 2010 até 2020. E aí você fala, não, mas eu queria que lesse somente as tabelas que vai de 2010 até 2015. Eu não preciso que leia até 2020. Ok, ele vai te criar quando você usa o wildcard tables, ele te permite o uso desta variável, dessa pseudocoluna, melhor dizendo, que você pode utilizar como filtro para o que ele vai trazer na sua cláusula from. Tá? Então, você, nesse caso que eu expliquei, por exemplo, você colocaria table suffix, utiliza esse table suffix e colocaria quem? Between 2010 e 2015. Tá? Aí ele traria quem? Somente as tabelas de 2010 até 2020, até 2015. Entendeu? Uma recomendação, tá? Quanto mais curto for o prefixo, tá? Pior para ele indexar pior para ele empilhar esse conjunto de dados, tá? Então imagine que eu fizesse select minhas colunas from vendas clientes vendas underline asterisco, tá? Ou seja, meu prefixo ficou muito curto, certo? Vendas underline asterisco. Ele teria que entender que depois vem clientes, depois vem ano, depois vem a data. Então, se você coloca o asterisco lá para o final, ou seja, se você deixa o seu prefixo muito maior, tá? E consequentemente um sufixo menor, a interpretação que ele vai ter
ter que fazer internamente para compreender o que é uma coisa ou outra no momento de empilhar esse conjunto de dados, vai ser mais performático. Tá? Vou mostrar isso. Aqui eu falo que eu dou uma. Deixa eu ver aqui. Partition pode ser interessante dividir os dados em tabelas distintas. Eu estou falando aqui que da mesma forma que o partition, o wildcard tables pode ser muito interessante para dividir uma tabela em várias outras para poder ter mais performance maior e uma redução de custo considerável. Tá? É o que eu falei agora há pouco. E aqui eu estou dizendo exatamente também o que eu comentei sobre a importância de que as tabelas wildcard, que são essas que você quer consumir, a importância de você tê-las numa mesma estrutura, tá? De colunas e de tipos de dados. Tá? Então aqui está um exemplo, aí fx etária, do tipo string, aqui faixa etária, do tipo string. Quando você vai fazer um from, um union que a gente estava acostumado e as colunas têm nomes diferentes, você teria que fazer o quê? Mudar o nome dessa coluna, né? Deixá-la na mesma posição, e aí ele interpretaria que é a mesma coluna e que ela está na mesma dimensão para fazer o union. No BigQuery você não vai conseguir fazer isso, tá? Porque assim, você vai ter numa tabela o fx etária, na outra faixa etária, na outra de repente um outro nome. Não importa que todas elas tenham o mesmo tipo de dados. Você não pode falar, traga para mim aqui a coluna 2. Você não consegue fazer isso. Traga para mim aqui a coluna 3. Né? No Union All você consegue dizer isso através da posição que você está colocando em cada vírgula. Né? Se tiver depois da segunda vírgula, a posição 3. No wildcard você não tem essa facilidade. Tá? E acho que nem tem que ter, porque se as tabelas estão mal estruturadas, é uma péssima prática você fazer wildcard tables. Não é feito para isso. A primeira boa prática começa na arquitetura dos dados. Tá? Isso a gente fala tanto para engenharia de dados quanto para ciência de dados. A primeira boa prática começa na forma como os dados estão organizados. É aí que começa a primeira boa prática. Então você define aqui, por exemplo, a quantidade como inteiro, a outra como float. A hora que você for fazer um wildcard ali nesse caso, vai dar problema, você vai ter problema. Então tem que estruturar os dados corretamente, beleza? Aí aqui vem a grande demonstração, olha só. Aqui, olha, agora dá para entender com bastante clareza. Estou pegando essa tabela aqui, tá? Isso aqui é um dataset público, mas eu abreviei ele para poder caber, mas é aquele BigQuery Public Dataset que todo mundo tem. Inclusive é free para você consumir os dados dele. Tá? Aí aqui tem desde a tabela 930 até 1940. Ok? E aqui tem algumas regras de where. Neste caso eu estou pegando o quê? Um dia sendo 18, mês 11 e o ano 1940. Tá? Então, repara que eu não estou utilizando o conceito de wildcard tables aqui. Estou utilizando o Union All, que é bem familiar isso para a gente, né? Para quem vem de bancos de dados transacionais aí. Union All, a gente acha legal isso. Uma porcaria isso aqui. Tá? E aí, aqui a gente está limitando os registros de uma data por 3 colunas. Tá? Uma de dia, uma de mês e uma de ano. Outra cagada. Tá? O que seria o correto de ser feito no BigQuery? Que você criasse uma coluna chamada data, com um tipo de dados de data, e que ela fosse particionada, tá? Por essa coluna. Isso seria o correto. Essa seria a boa prática, que é isso que eu fiz nesse outro slide e eu vou mostrar. Então, olha a diferença aqui, ó. Eu coloco os mesmos campos que eu estou trazendo aqui, ó, tá? Tudo igual aqui em cima. Olha o meu from como ele é. Isso aqui é tudo igual, só que a hora que chega no 19, eu estou colocando um asterisco. Repara como o meu prefixo é grande. Ele poderia ser um prefixo menor. Poderia colocar o asterisco aqui. Tá? Aqui, ó. No AA, põe ele aqui. Ele traria quem? Ele traria daqui para frente. Ou seja, tabelas que tem esse mesmo nome ele traria também. A estrutura de dados dela não seria igual. Ia piorando. Só vai piorando. Quanto menor o prefixo, pior. Para o BigQuery, para você, para tudo. Tá? Então, onde eu travo? Onde eu travo aqui? No 19.
Então daqui para cá, ele vai ler esses caras aqui, ó, tá? Na verdade, ele não leria só esses caras, né? Aqui eu estou lendo só esses caras porque eu estou limitando eles aqui no Union All. Mas eles leriam quem? Ele leria quem? Todo mundo. Se tivesse 1941, 42, 43, 44, ele ia embora. Ele iria embora. Até 99 ele ia embora, porque é 19 para frente, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Tá aqui a regra que eu sugeri lá, ó. Usa o table suffix, coloca um between e coloca de 30 a 40. Pronto, ele vai limitar os dados que vai trazer somente nessas tabelas aqui. É para isso que se usa essa pseudocoluna table suffix, tá? Isso aqui é uma regra para tirar campos registros que eu não quero. E vamos para o resultado. Essa consulta otimizada ficou 68% mais rápida, tá? E, ó que delícia, 88% mais barata. Imagina a sua vida 68%, 68% mais performática e quase 90% mais barata. Putz, pelo amor de Deus. Festa todo dia, né? Imagina? Então, performance e custo. Olha que beleza. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre essa cláusula chamada Order By. Cara, assim, ó, para começo de conversa, até coloquei já aqui. Primeira coisa que você tem que se perguntar: você precisa ordenar os dados? Você realmente precisa ordenar os dados? A última coisa que você deve fazer na sua vida é ordenar os dados, porque você quer vê-los, você que está desenvolvendo, quer vê-los ordenados, sendo que isso não precisa acontecer no momento do consumo em que eles estão, em que ocorrer. Tá? Então essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. O order by é considerada uma cláusula pouco comum, tá? Pela Google, pelo BigQuery. O que isso significa? Que, primeiramente, diferente de todas as outras cláusulas, onde os dados são embaralhados e paralelizados, isso não acontece com o order by. Isso significa que somente um slot vai ser responsável pelo processamento dele, tá? Quando isso acontece, dependendo da quantidade de recursos necessárias, além de consumir toda a memória desse slot, pode ser que o BigQuery acaba entregando um pouco de disco para realizar esse processamento. Então isso vai ficar muito oneroso. O desempenho vai lá embaixo, porque você sai de dado paralelizado quando você utiliza o order by. Tá? Eu falo aqui, ó, não são paralelizadas essas execuções. Ok? Então pergunta se você precisa realmente utilizar o order by. E se você for utilizar o order by, já coloco aqui a dica, tá bem claro. Faça isso por último, ou seja, a última coisa que você vai fazer no momento da entrega desses dados para serem consumidos é a aplicação do order by. E se precisar, tá? E se precisar. Por que você tem que fazer por último? Porque é o que eu expliquei já nos outros slides e vou falar de novo. Como você executa um full scan dentro daquela unidade de select que você está processando através de um from, se você utilizar o order by toda vez que você chama essa unidade de conjunto de dados, você está fazendo o quê? Você está utilizando um só slot para o processamento desse order by. Quanto menor o conjunto de dados para o emprego dessa cláusula order by, melhor. Porque mesmo que só um slot seja responsável pelo processamento, ele vai estar processando um conjunto menor de dados. Então utilize somente em último lugar. E, se possível, empregue filtros até que chegue na utilização do order by. Por que empregue filtros? Por que use filtros? Porque lembra que eu falei da ordem lá no começo?
na ordem das cláusulas, até citei o order by lá. Agora aqui eu estou falando de novo. Olha, o order by ele ocorre em último lugar. Tá? Então primeiro vem o where, depois vem o having, depois vem o limit e depois vem o order by. Ele ocorre em última instância. Por isso que quanto mais filtrados os dados estiverem até que chegue a execução do order by, que vai ser feita por um só slot, melhor será a sua performance. Tá? Outra coisa que eu falo bastante, que eu falo aqui, se possível, utilize a cláusula limit combinada com a cláusula order by. Vamos pensar uma coisa, muitas das vezes que a gente está ordenando os dados, às vezes para um dashboard, por exemplo, você quer, por exemplo, os top 10, né? Os top 10, os top 10 produtos vendidos, por exemplo, tá? Se você só precisa dos top 10 para mostrar nesse dashboard, por exemplo, por que você faz um order by ascendente, por exemplo, tá? E por que você não limita esses valores em apenas 10 registros? Ah, mas o full scan não vai ocorrer de qualquer forma? Vai. Você está certo, você tem razão. Se você pensou nisso, tem razão, tá? Se você colocar o limite, o full scan não vai ocorrer de qualquer forma, tá? Mas o order by vai ocorrer em cima do limite de 10 ou de 1000, do que você colocar. Aqui, apesar deles estarem sendo exibidos um depois do outro, ou seja, o limite vindo depois do order by, não é o que acontece internamente no BigQuery. Internamente, o limite vem antes e depois vem o order by. Tá? Então, primeiro você vai aplicar o limite. Primeiro você vai se perguntar se você precisa ordenar os dados. Ah, preciso. Ok, ordene. Faça isso em última instância. Não ordene dados em selects intermediários. Tá? Ao menos que seja uma regra de negócio, que sempre tem que prevalecer. Aplicou o order by em última instância. Depois pergunte, eu preciso de quantos registros ordenados? Todos? Será que você precisa de todos? Faça essa pergunta. Geralmente você não vai precisar de todos. Tá? E aí você vai fazer o quê? Aplicar um limite de quantos registros você vai precisar. Sabe o que vai acontecer? Uma consulta comum fazendo um order by e uma outra onde você está limitando em 1000. Tá? Olha o que vai acontecer. Ela vai ficar 80% mais rápida. Pensa na sua vida 80% mais performática. Já venho falando sobre isso. Porra, um puta de um ganho de performance, não é verdade? Então, tem que aplicar. Galerinha, agora para quem está chegando no mundo GCP, BigQuery, etc e tal, falei também no início, a gente está super habituado a empregar algumas práticas, a utilizar determinadas práticas que anteriormente não tinha, não mudava muito no nosso trabalho. Tá? Hoje muda. Quando a gente está em um ambiente cloud e utilizando essa ferramenta que é o BigQuery, tudo que você está gerando de custo para a Google, ela está devolvendo para você em forma de cobrança. Por isso falo bastante sobre a conscientização que a gente precisa ter no momento que a gente está desenvolvendo um script, uma consulta, porque isso tem que partir primeiro de nós, da gente, através de mudanças de hábitos que estão bastante enraizadas na maioria de nós, principalmente as pessoas que não estão habituadas com cloud, com bancos de dados projetados para warehouse, que é o caso do BigQuery, bancos de dados projetados para Analytics, que é o caso também do BigQuery. Tá? Então, a gente acaba seguindo padrões que a gente já estava acostumado. E isso precisa mudar. Se a ferramenta foi desenvolvida esperando novas práticas e melhores práticas de você precisa adotar essas novas práticas, porque senão ela vai te atender da forma como você quer, como você insiste em fazer, mas vai te cobrar mais por isso, porque isso vai dar mais trabalho para ela.
Então, é muito importante ter esta conscientização, tá? Do porquê que não pode ou se deve utilizar uma coisa ou outra. Então, esse cara aqui, select asterisco, é algo perigoso. Perigoso, muito perigoso, dependendo do momento que você vai utilizá-lo. E pode também ser muito prático quando você tem certeza de que ele não vai te gerar uma cobrança maior. Vamos a algumas dicas. Quando você está utilizando a BigQuery, é muito comum a gente precisar visualizar os dados de uma determinada tabela. Tá? Qual que é a prática mais comum dos usuários de banco de dados transacionais? Select asterisco a tabela, pau. Select asterisco a tabela top 100, top 10, pau. Isso para o BigQuery é a pior coisa que você pode fazer. É a pior prática que você pode ter. Tá? Por quê? Primeiro que o limit, por exemplo, não vai limitar. Já expliquei isso. Segundo que o asterisco vai trazer para você quem? Todas as colunas. Tá? Ah, mas eu quero ver todas as colunas. Eu preciso ver todas as colunas. Tá bom. Se você precisa ver todas as colunas, você tem um artifício dentro da própria UI do BigQuery chamada visualização. É um botãozinho chamado visualização, tá? Para olhar todas as colunas e todos os dados. É exatamente igual você fazer select, asterisco e o nome da tabela. É exatamente a mesma coisa, com uma única diferença. A visualização vai te cobrar, sabe quanto? Nada. E o select asterisco vai te cobrar a quantidade de bytes processados para o tamanho daquela tabela que você está fazendo um asterisco, considerando todas as colunas. Como o BigQuery é um banco de dados desenhado para ser, para que os dados sejam consumidos através de colunas, a gente fala que ele é colunar, significa que, e obrigatoriamente significa que, guarda bem isso, obrigatoriamente significa que quanto mais colunas, maior será o processamento. O BigQuery hoje aguenta 10.000 colunas. Tá? E tem uma capacidade de petabytes. Mas quanto mais colunas você utilizar para trazer os dados, não para armazenar, para trazer os dados, maior será o custo no processamento desta consulta. Esta é uma conta linear? Se sobe um, sobe o outro? Sim, é uma conta linear. Mais colunas, maior custo. Então, você quer visualizar toda a sua tabela? Use o botão visualização, seja na página inicial ou nas próximas páginas. Para quem usa o BigQuery deve estar familiarizado com isso, que tem na próxima página ou última página. O custo disso, tanto na primeira página quanto na última ou alguma do meio, é exatamente o mesmo. Então, em caráter de visualização, não faz nenhum sentido você utilizar o select asterisco tabela. Nenhum sentido. Nenhum. É um hábito que a gente tem, sim, principalmente os que vieram de bancos de dados transacionais, e que, se você está entrando para o mundo de cloud, para o mundo dessas bases de dados, você tem que mudar esses hábitos. Você tem que se conscientizar de que você está colocando uma Ferrari na terra. Ele não foi feito para isso. Se você não utilizar uma ferramenta da forma com a qual ela foi desenhada para ser utilizada, tá? Para que ela receba de você o que ela está esperando, ela vai te devolver as piores coisas possíveis. E isso, na verdade, é custo. É isso que ela vai te devolver, mais custo. Tá? Então, assim, use o botão visualização. Outras páginas, última página, é 100% gratuito. Use o botão visualização. Ah, mas eu quero saber como que tá os campos dessa tabela. Como que eu posso fazer isso? Tem várias formas. Você tem metadados utilizando o Table Summary, que é uma pseudo variável do próprio BigQuery, mas a forma mais fácil, utilize o botão esquema, tá? Ou, assim, para quem está com a plataforma em inglês, vocês podem mudar para português, viu? Eu fiz todo o curso em português para facilitar, para
possibilitar um material de qualidade para os brasileiros, porque eu não achei nada quando eu estava desenvolvendo esse material, nada. Muita coisa pela metade sem muita qualidade, tá? Então, para quem tiver com a plataforma em inglês, tem lá o botão Schema e o de visualização está como Preview, tá? Vocês podem utilizar esses botões, é a mesma coisa, é só traduzir aqui. Aqui eu já falo, ó, de novo, quanto mais colunas no seu Select, maior será o valor cobrado. Sim, é uma conta linear, isso é obrigatoriamente verdade, tá? Aí eu estou mostrando aqui, olha só, como você vai incluindo colunas, ó, você está com 6.8, 795 GB, 1.6 teras, 2.3 teras, tá vendo? Ó, conforme eu vou incluindo colunas, vai aumentando a quantidade de teras quando eu executar essa consulta. Tá vendo? Olha o botão visualização, como ele permite visualizar os dados. Ó, você pode ir para a próxima página. All free. Tá? Use quanto você quiser. Olha o esquema, como você consegue visualizar com clareza. Tá? Ó, repara de novo aqui nas colunas. Quanto mais colunas, maior a quantidade de bytes que vai ser processado. Olha quando tem o asterisco. Eu não sei se eu chego a colocar aqui, mas se você utilizar um asterisco aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as colunas e vai executar. Então, o consumo dessa... Ó, o asterisco, ó, 6.8 teras, tá? Então, eu falei lá, é mais ou menos $5 por tera, né? Só você fazer a conta aí. São 6. 5 vezes 30, você vai gastar $30, né? Então, só porque você pôs o asterisco. Bom, vamos adiante aqui. Eu não falo... Pessoal, vou falar agora um pouco sobre a cláusula join. Dentre as premissas de um banco de dados de warehouse e um banco de dados voltados para analytics, não se recomenda dados normalizados. Tá? É uma péssima prática que você tenha dados normalizados, que você armazene estes dados, estruture estes dados nessas tabelas de forma desnormalizada, né? Porque é o que a gente está acostumado em bancos de dados transacionais, utilizando a terceira forma normal, né? Acho que todo mundo tem uma boa noção em relação a isso. Então, assim, quanto menos join num banco de dados como o BigQuery, por exemplo, ou em qualquer outro que segue essas premissas que eu disse, melhor. Quanto mais joins, maior será o trabalho que o BigQuery vai ter para poder fazer essas uniões e maior será o custo, tá bom? Logo depois do join, a gente vai falar sobre os dados desnormalizados e como desnormalizá-los. Tá? Como tudo que eu estou colocando nesse material, como eu disse para vocês, eu pesquisei bastante, estudei bastante e eu testei todas as boas práticas e más práticas, sejam as recomendadas pela Google, seja as práticas que outras pessoas recomendam. Nem todas eu consegui concluir algo ligado a performance e custo. Existe uma técnica de join que a própria Google recomenda na documentação deles, de que você tem que sempre fazer um join da maior tabela para a menor. Então, from a maior tabela, inner join ou qualquer cláusula de join, a menor tabela, e assim por diante, que você vai reduzindo o tamanho das tabelas conforme a ordem em que ocorram os joins. Eu fiz um teste considerando essa regra, tá? E eu não consegui obter nenhum resultado, tá? O que de cara eu posso dizer, tá, é que se tá havendo uma necessidade do uso de joins constantes, é porque
as suas tabelas não estão desnormalizadas no nível como deveriam. E isso é muito ruim para uma ferramenta como o BigQuery. O ideal é que elas estejam desnormalizadas no maior grau possível, tá? Por exemplo, se você tem lá o cliente, e aí você tem, por exemplo, o código do país onde ele mora. Qual seria a primeira desnormalização? Você teria o cliente, o código do país, ou você poderia tirar o código do país e incluiria quem ali? O país propriamente dito, né? O país propriamente dito não, o nome do país propriamente dito, né? Então você teria o cliente, por exemplo, Rubens, país, Brasil. Essa é a primeira forma de desnormalização. Quais seriam as próximas? A gente pode pensar, por exemplo, que o Rubens fez 10 compras na loja X, Y e Z. Tá? Qual seria a segunda forma de desnormalização? O Rubens, a loja que ele comprou e quantas vezes essa loja aparece, né? Agrupando por loja que ele comprou, e depois somando a quantidade de compras que ele fez em cada loja. Essa seria, de repente, a segunda forma de desnormalização. Qual seria a terceira? O Rubens, a loja que ele comprou e cada um dos produtos que ele comprou em cada uma das lojas. Você chegou no mais alto grau de desnormalização. Tá? Acho que eu consegui explicar bem e raciocinar também corretamente. Perdoa se eu falei algo errado. Tá? Então, isso é o ideal. Mas como que você faz isso no BigQuery? Eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo do que é uma boa prática, tá? Que ele sugere como não otimizado e otimizado, utilizando, ó, primeiro a tabela menor, depois a maior. E aqui, tabela maior, depois tabela menor. O resto é a mesma coisa. Tá pegando campos de ambas as tabelas e fazendo algumas métricas aqui, agrupando só para poder ter essas métricas. Aí você pode fazer qualquer teste que você quiser. Eu testei isso utilizando as tabelas do GitHub que tem no dataset público, tá? E fiz um join entre elas. Acho que foi a do GitHub, tenho quase certeza. E lamento Google pela documentação, lamento outras pessoas que sugerem essa prática e que muitas vezes a gente que está pondo a mão na massa lá, né? Tá todo mundo lá hands-on e fica tendo que se preocupar. Putz, mas essa tabela é menor, é maior. Isso é chato às vezes, tá? Às vezes não, isso é chato. Porque a gente já tem que ter a preocupação com o raciocínio do negócio, da regra de negócio. A gente quer entregar aquilo. E ainda tem que ficar se preocupando se a tabela é maior ou menor e tem que vir antes ou depois. Então, como isso foi uma prática que, apesar de ser sugerida, eu não consegui chegar a um resultado nenhum, eu estou afirmando aqui no teste que eu fiz que deu igual e que é inconclusivo, tá? Se você conseguir simular isso, eu peço até que você me comunique, vamos trocar ideia aí para a gente poder entender como que isso foi feito e talvez por que eu não consegui simular e por que é uma boa prática, beleza? Agora, em relação aos joins, prevalece o que eu falei, hein? E agora eu vou falar sobre a desnormalização, beleza? Bom, pessoal, essa é a última sessão desta apresentação de como otimizar consultas no BigQuery. E como eu venho falando ao longo desta apresentação, eu acredito que o principal recurso que a gente tem é saber trabalhar corretamente de acordo com a forma que uma determinada ferramenta foi projetada para atender. Não adianta nada pedir que essa ferramenta execute trabalhos da forma como eu quero, sem que a gente respeite a forma como ela foi projetada para trabalhar. Ela vai nos entregar o resultado que a gente pedir, mas ela vai devolver para a gente, em troca de uma má prática, um custo maior. Tá? Então, reitero, falei o tempo todo, ter consciência do que a gente está fazendo, se é uma boa prática ou má prática, é o recurso mais poderoso que a gente tem nesse momento.
É só assim que a gente consegue ter acesso à boa prática, né? A procurar a boa prática, tendo consciência de que a ferramenta foi projetada para receber um determinado código que a gente não está entregando para ela, um determinado job que a gente não está entregando para ela. Tá? E o mais poderoso dentre todos eles reside aqui, ó, desnormalização. Bancos de dados projetados para Analytics, Warehouse e similares, tá? Foram feitos para trabalhar com dados desnormalizados, ok? Olha só, como que você consegue eliminar o uso de joins? Falei anteriormente, na sessão anterior, estruturando as tabelas já desnormalizada. No BigQuery você tem uma ferramenta própria para isso. Por isso que ele foi projetado para isso, que chama-se struct. Você usa esse struct e você consegue projetar os dados para serem armazenados como se fossem múltiplas entidades, só que dentro de uma só. É como se você tivesse múltiplas tabelas, só que dentro de uma só. Mas qual que é a diferença disso? A diferença é que você reduz muito a carga de trabalho que ele vai ter para executar uma determinada... a carga de trabalho que ele vai ter para executar uma determinada consulta. Tá? Porque reduz muito o número de linhas. Eu vou mostrar no próximo slide como isso acontece. Aqui eu falo, esquece terceira forma normal. Isso não é um banco de dados transacional, onde você tem cliente, cidades, países, e aí você tem cliente, código país, código cidade. Esquece isso daí. Esquece. Essa é uma arquitetura e uma forma de trabalhar em bancos de dados relacionais e transacionais. Tá? Onde você tem PK, FK, não tem nada disso no BigQuery. Não tem nada disso. Tá? Então esquece. Você tem esse conceito trabalhando com o BigQuery, você está trabalhando de forma errada. Ah, mas não vai funcionar? Vai. E vai custar mais caro. Aí, né, de cada um, né? Ó, isso aqui é um exemplo, tá, de uma tabela onde foi desnormalizada pelo BigQuery, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a pessoa, isso aqui é a tabela de pessoas, ó, tá? Eu vou mostrar, ó. Aqui e são só pessoas, tá vendo? O que está em amarelo, tá? Esse cara aqui. Quem são esses daqui, ó? É uma outra entidade, a entidade só de telefones, tá? Ó, olha como ele vai mesclando as linhas. Eu poderia ter mais de um telefone aqui, tá? Não tenho. Então aqui eu tenho a tabela de telefones, ok? E aqui eu tenho quem? A tabela de cidades, ou cidades que morou. Aqui foi o nome que foi dado, né? Por essa arquitetura. Tá? Aqui seria a tabela de endereços, que é comum a gente ver, né? A pessoa tem vários contatos e às vezes dentro de e vários endereços, né? Então tem uma tabela, isso é desnormalizado, uma tabela só de endereços, e aí depois você tem uma que você tem código cliente e código endereço, código cliente e código endereço, que é muitos para muitos. Esquece isso no BigQuery. Esquece, aqui também é muitos para muitos. Só que olha a forma como ele mostra. Tá vendo? É como se fosse aquelas tabelas do Excel que eles mesclam, né? A visualização é mais ou menos parecida. Mescla aqui, ó. Tá vendo? Então o cliente ele para aqui, depois vem o telefone, que poderia vir até aqui, depois vem as cidades que cada um residiu, ó. Tá vendo? Qual que é a diferença de uma tabela desnormalizada assim e de você fazer, e se você fizesse um join colocando todos os campos repetidos aqui? A diferença é a seguinte. Nesse caso, ó, aqui a gente tem 9 linhas, tá? Se quiser contar, pode contar, já contei. São 9 linhas. Se você fizesse um join convencional, você teria 9 linhas, tá? Nessa tabela. Quantas linhas você tem? 4. Por quê? Porque ele considera o menor nível. Quem é o menor nível? O cliente. Tá? Então você foi de 9 linhas para 4 linhas, utilizando o método de nested fields. Tá? É isso que chama essas tabelas, nested tables, nested field tables, tá? Que em português seriam tabelas alinhadas ou alinhadas, né? Alinhamento de consultas. Bom, olha esse exemplo de uma tabela flat, olha quantas vezes esses dados se repetem, olha,
Tá se repetindo tudo, tá vendo? Aqui mudou a data, tá vendo? Olha como se repete. Tudo isso está se repetindo, tá vendo? Então essa é uma tabela não desnormalizada. É um join convencional repetindo os valores. Ó, tudo repetido. Não preciso repetir esses caras. Não preciso. O que eu tenho que fazer? Aplicar a estruturação de nested fields. Tá? Essa tabela, guarda esse número. Guarda esse número. Ela tem 9.02 gigas, tá? E 40 milhões de linhas. Guardem esse número. Agora vamos para essa tabela em forma nested fields. Olha o que acontece. Eu apliquei as regras de agregação, struct. Ó, ele está agregando todo mundo aqui, tá? Ó, e aqui o que muda, ele traz um a um. Tá vendo? Olha a forma como eu faço isso, ó. Crio um array, um AGG, faço um struct. Nesse caso aqui ele vai mostrar para mim um a um desses caras. Quem está aqui vai ser mostrado um a um. Por quê? Porque são campos, são colunas que mudam. Tá? No caso seriam os endereços, os telefones, que é o que a gente viu na tabela anterior. É isso. E aqui eu estou criando uma outra entidade, tá? Só usando o struct, que vai chamar método. Você pode criar várias entidades dentro de uma só. Mas nesse caso, como elas são iguais, a gente usa um min e pega o primeiro valor. Tá? Poderia usar nValue também, que é uma função de agregação que ele tem, porque são todos iguais. Min geralmente dá a ideia de número, né? Eu às vezes uso o nValue, mas então ele vai agregar dessa forma. Então você pode usar o struct trazendo o primeiro valor, quando eles forem iguais, ou quando eles forem diferentes, se quiser mostrar um a um, né? Porque está desnormalizado na terceira forma, aí você vai usar o AGG, um array AGG, e vai usar o struct aqui. Tá? E aí ele vai trazer os dados dessa forma como estão aqui, ó, tá vendo? Né? Vai mesclando o que está repetido e traz os outros. Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Alguém já tinha visto? Ó, foi de 9 para 1 giga. E foi de 40 milhões, você lembra? 40 milhões de linhas para quantas? 1,7 milhões de linhas. É muita diferença. É muita diferença. E o que acontece quando você faz isso? Se você aplicar, se você fizer uma consulta, uma query, lendo os dados através de uma tabela nested e através de uma tabela convencional, que é aquela flat table, a diferença vai ser gritante. Por quê? Porque o número de linhas é diferente. Eu vou mostrar agora para você isso em número, tá? A diferença. Vamos lá. Ó, só para vocês entenderem, isso aqui são duas queries exatamente iguais. Ó, isso aqui é uma query de consultando os dados do BigQuery Public Dataset, esse cara aqui que eu abreviei, tá? E essa outra aqui é uma que eu criei, tá? No meu GCP, no meu BigQuery. E essa tabela aqui já é a tabela com nested fields, tá? Que eu gerei através daqueles códigos que eu mostrei no slide logo anterior, o array AGG e o struct, ok? Então é esse cara aqui otimizado, está consumindo dessa tabela, que é a nested fields. Esse cara aqui está consumindo da original, que é a flat, ok? Para você rodar, quando você fizer, por exemplo, 6 execuções dessa consulta, vai equivaler a uma execução para transformar uma tabela flat numa tabela nested, tá? Que claro, você tem custo de processamento e tem performance para realizar a transformação de uma tabela flat para nested, caso esses dados já não tenham sido arquitetados da maneira ideal que é em nested fields. Então, 6 execuções consultando numa tabela comum, que é a tabela flat, tá, equivale a uma execução da tabela nested. Então, se um dashboard que utiliza essa consulta for consultado, for utilizado, né, pelos usuários 6 vezes, já equivaleu já compensa a execução de uma tabela nested. E claro que compensa, não precisa nem dar muito detalhe sobre isso. Tá? Esse cara aqui custa 0,006 centavos. Tá? Essa daqui custa 0,003 centavos.
e a quantidade e a duração para você rodar uma e outra vai de 1,2 segundos para 0,5 segundos. Sabe o que isso significa em números, em percentuais? Que a consulta que lê os dados da tabela nested comparada com a que lê dados da tabela flat melhora em 60% a performance e reduz em 96% o custo. Você imagina se a sua vida ficasse 60% mais barata, 60% mais rápida e quase 100% mais barata. Pelo amor de Deus. Bom, essa é uma excelente demonstração, tá, de performance, melhor performance e redução de custo. Bom, galera, aqui já terminou, né? São, na verdade, só algumas dicas. Falei bem no início sobre o uso do Safe, né? Ele vai trazer mais resiliência para suas consultas. O que é resiliência? A capacidade de continuar funcionando sem que falhe, né? Sem que pare. A gente precisa ter muita resiliência, né? Ao invés de ficar, mas eu vou ter que parar de usar esse tipo de select, mas eu vou ter que parar de programar do jeito que eu estou acostumado e ficar triste por isso. Isso não tem nada a ver com resiliência. Resiliência é você receber algo que você não gostaria e transformar isso de forma que isso não te abale para que você possa continuar e progredindo. Então, tá aí uma analogia legal com a vida e com as transformações que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, o tempo todo, né? O uso do Safe pode proporcionar uma melhor resiliência para as nossas consultas, tá? Aqui eu falo sobre a extensão do Mate, tá? É super útil, o BigQuery Mate, ele funciona, é uma extensão do Chrome, tá? É só você instalar essa extensão e ele vai mostrar mais ou menos o custo estimado na execução de cada query. É útil, só que assim, cara, tenha um cuidado. Ele lê os dados dessa query que você está utilizando e armazena isso para ele poder te dar uma sugestão de custo e de sintaxe, né? Algumas coisas também assim. Então, como existem algumas políticas internas das empresas, às vezes utilizando esse Mate, por exemplo, você está compartilhando informações internas da empresa, o que pode ser muito, sei lá, se é perigoso, porque as informações estão lá dentro, é tudo criptografado, mas tá bom, é melhor, quanto menos compartilhar informação, quanto menos informação eles tiverem, melhor. Eu concordo, tá? Aqui eu estou falando sobre preferir utilizar funções UDF. Para quem já está no BigQuery há algum tempinho, utilizando as funções UDF como funções auxiliares para determinadas contas dentro de algumas queries, a própria Google fala que é preferível utilizar funções SQL a funções em JavaScript que consome o V8 Engine, que é um engine muito oneroso para o GCP, para o BigQuery. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Como eu disse que eu testei tudo e pesquisei, estudei muito tudo isso. Concordo, é melhor usar as UDFs em SQL nativo, porque é a linguagem nativa do BigQuery, tá? Que é o ANSI SQL. Mas, presta bem atenção. Se o que você precisa fazer, às vezes é muito difícil de ser feito através do SQL nativo numa UDF, eu sugiro o uso do JavaScript, porque você vai conseguir lidar com esse código de uma maneira muito melhor, até porque um JavaScript é muito mais voltado para uma programação do que uma linguagem como um SQL, que não é uma linguagem de programação, né? Assim, eu considero, mas enfim. Então, dependendo do caso, uma função UDF em JavaScript vai performar mais rápido do que uma função em SQL. Prefira a função em SQL, porém não tome isso como regra absoluta, beleza? Isso é uma boa dica. O Approx Count Distinct
pode ser utilizado no lugar do Count Distinct quando você tiver a possibilidade de receber resultados com até 99% de precisão, tá? Para dashboards, eu acredito que o uso do Approx Count Distinct é muito bem-vindo, porque assim, ao invés de você falar que você teve 100 vendas, você dissesse que você teve 99, e às vezes você pode dizer que tem 100, é com uma falha de até 1%, né? Eu acho que é super bem-vindo, uma vez que você tem um ganho de performance muito grande, comparando um com o outro, tá? Agora, claro, você vai fazer um count distinct para um número que você precisa ter no seu mais alto nível de exatidão, não use o Approx Count Distinct, tá bom? Você pode pesquisar a documentação depois para saber melhor. E aqui eu estou dando umas dicas ligadas a boas práticas diárias de qualquer coisa. Comente seus scripts, utilize uma indentação fácil de ser visualizada. Se possível, fuja da ideia do BigQuery dentro do próprio GCP, que, na minha opinião, Google, me perdoe, mas a IDE de vocês é muito ruim. Precisa evoluir muito, tá? Agora eu vou fazer um elogio, tá? A validação de vocês, o validator do BigQuery, é o melhor que eu já utilizei em toda a minha vida. Então, desculpe confessar que eu levo todo o meu código para o VS Code, que na minha opinião hoje é a melhor ideia do mercado, e depois eu jogo no BigQuery só para pegar a validação. Então eu acabo trabalhando com duas plataformas, tá? Então aqui eu dou algumas sugestões, até o próprio Notepad++ aqui é irado, né? Uma puta de uma ferramenta, tá? E para quem quiser, todos os códigos que eu utilizei, sem abreviações, que realmente vai funcionar, que vocês podem tirar suas próprias medições, rodando no seu próprio console, 100% free, porque os recursos utilizados dentro do dataset do projeto o BigQuery Public Datasets é free. Então, todos os códigos estão aqui no meu GitHub, tá? Aqui está a URL, vocês podem entrar e podem tirar as próprias conclusões. Se você for fazer qualquer tipo de menção ou cópia desse material, eu peço que, se possível, mencione a minha pessoa, uma vez que eu trabalhei bastante nesse material para trazer essas informações e ajudá-los no dia a dia de vocês, como engenheiros de dados, cientistas de dados e dentre as várias outras aí ramificações que hoje existem na área de tecnologia, que não tem mais o full stack, né? Agora ficou, né, tudo dividido. Galera, muitíssimo obrigado, tá? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a evolução de vocês e certamente evoluindo os meus conhecimentos cada vez que eu compartilho conhecimento com outras pessoas também. Muito obrigado. Valeu.